Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo a esse evento criado especialmente para você que trabalha com costura, atende no seu ateliê ou na sua casa e se dedica há anos, mas sente que ainda não é valorizada como merece, que cobra menos do que deveria e vive com a sensação de trabalhar muito e ganhar pouco, mesmo sabendo que tem talento e vontade de crescer de verdade. Eu sou Silvia Medeiros, estilista de moda há mais de 20 anos e ao longo dessas aulas eu estou te mostrando de forma prática e possível o caminho mais rápido para produzir e vender vestidos de festa noiva perfeitos, com acabamento profissional, sem ajustes e eliminando a insegurança na modelagem e trazendo a tranquilidade de saber que o vestido vai ficar perfeito desde a primeira prova. E eu tô aqui te mostrando isso na prática ao longo desse evento. Nós estamos produzindo juntas um vestido de festa completo do início ao fim, para que você consiga acompanhar cada uma das etapas com clareza. E o melhor de tudo é que isso não depende de onde você está hoje. Seja atendendo aí na sua casa, num ateliê pequeno, fazendo ajustes, trabalhando como costureira, modelista, estudante de moda ou ainda sem atuar nesse mercado, mas ama esse universo e a partir desse evento vai querer começar a viver da moda. Se você se encontra em uma dessas situações e sente que pode ir além, esse evento foi feito especialmente para você. E eu sei que enquanto você está aqui me ouvindo, algumas dúvidas ficam martelando aí na sua cabeça, como se alguém realmente vai querer comprar ou alugar um vestido de festa ou noiva com você. Se você vai conseguir entregar um vestido perfeito, sem medo, ou até se já tentou cobrar o valor justo e sentiu que a cliente não aceitou. Agora deixa eu te falar uma coisa com clareza. É possível sim, mesmo que hoje você ainda não tenha clientes, mesmo que ache que não tem capacidade suficiente ou que o seu ateliê seja pequeno. Eu mesma vivi essa transformação e centenas de mulheres que participaram das edições anteriores desse evento também viveram. E é exatamente por isso que eu tô aqui agora, para te mostrar de forma prática e real que é possível virar esse jogo. Agora olha só alguns vestidos produzidos por pessoas que um dia estavam exatamente onde você está aí hoje. Todos eles são feitos por alunas minhas que participaram também de um evento como esse e decidiram dar um passo de coragem e hoje dominam a produção de vestidos de festa e noiva perfeitos. Agora eu quero que você veja o que elas próprias contam sobre essa experiência. É o meu sonho, né? Trabalhar com moda já desde novinha, de adolescente. E assim, quando eu te encontrei, eu percebi que é possível. Basta a gente acreditar e correr atrás. E a gente consegue. Eu mesmo, com um pouco conhecimento que eu tinha, mas agregando a vontade, o desejo, eu vi que era possível, porque, assim, o conhecimento que tu passa para nós, a gente não encontra. Eu nunca encontrei alguém, assim, e olha que eu já procurei. Nossa, quando eu fiz modelagem, eu sempre fiz as minhas peças por outra peça. Porque eu não conseguia entender a modelagem. Eu fiquei anos e anos tentando, pela revista Manequim, vídeos que eu encontrava, eu nunca consegui. E eu fui estudar modelagem, então. Só que para mim a modelagem era um bicho, sabe? Da forma que elas ensinavam, eu não conseguia chegar num resultado final, assim, com a perfeição que você ensina, Silvia. Eu fechei uma noiva para novembro do ano que vem por 7.200, porque ela tá me indicando pra todo mundo. E que aí uma moça perguntou pra ela assim, mas seu vestido nem tá pronto, já tá indicando? Ela falou, porque eu provei e ficou maravilhoso. E ela é muito boa no que ela faz. Ela provou um vestido que nem serviu nela. Ficou grande pra ela. Mas deve ter ficado encaixado e perfeito. Sim. No começo eu dava 5, 6 provas cada peça, dava muito ajuste, eu tinha muito medo, então eu deixava bem grande e ia apertando, ajustando até dar o ponto. Agora, praticamente, eu boto alguns alfinetes de enfeite porque a cliente gosta, sabe? Olha. Mas não dá ajuste. Sim. Até eu brinco que elas nem precisavam vir provar porque tá perfeito. Só isso. barra. Sim, às vezes nem isso, às vezes tá tão certinho que sabe, detalhezinho porque ela mudou o salto, alguma coisa. Que delícia. E nos de locação também.
a vestibilidade deles, né, é bem melhor, porque já são feitos em corpos reais, então fica perfeito na próxima que vai alugar também. Que delícia. E sem contar que eu tenho material para modificar ele, se eu quiser, se ela quiser uma manga, se quiser algum outro detalhe, eu tenho. E nos comprados não tem como, né? Na aula anterior, eu te mostrei 3 erros invisíveis que você faz todos os dias achando que tá certa, mas que só te prejudica. Por isso você não consegue crescer, cobrar o valor justo pelo seu trabalho e ainda não é valorizada e reconhecida profissionalmente. Erros esses que são desde o jeito que você se posiciona, os serviços que você atende e até sobre a modelagem. Eu tenho certeza que você tem dificuldade. E se você já domina a modelagem, esse erro faz com que você perca tempo e dinheiro. E na parte 1, na aula prática, nós idealizamos o modelo. Fizemos a modelagem dele, eu te ensinei uma técnica poderosa para fechar vendas de vestidos mesmo que você não tenha peças prontas para mostrar. E tudo isso eu falo ali na aula 1 do nosso evento. Então, se você ainda não assistiu essa primeira aula, eu sugiro que você agora assista ela primeiro, depois volte aqui para dar continuidade nessa aula, porque essas aulas se complementam e vai fazer muito mais sentido para você assistir elas na sequência. Então, clica agora no botão aqui em cima para ver a aula 1. Agora, se você está vendo diretamente pelo YouTube, o link da aula 1 está aqui, ó, na descrição desse vídeo. Na aula passada, eu te mostrei 3 erros invisíveis que estão impedindo você de produzir vestidos de festa noiva perfeitos, daqueles que fazem as clientes pagarem o preço justo. E eu digo invisíveis porque enquanto você não percebe que está cometendo esses erros, você continua acreditando que está trabalhando da forma certa, quando na verdade você está se desgastando, se desvalorizando e se afastando da vida que você realmente merece ter nesse universo da moda. E nada do que eu vou falar aqui tem a ver com trabalhar mais, se matar de atender clientes, dormir tarde, acordar cedo ou fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. O que eu quero te mostrar aqui é como mudar a sua forma de trabalhar para que você ganhe mais, sendo valorizada, com mais segurança e principalmente com mais leveza. Porque a grande virada de chave não está em quanto você costura, mas em como você se posiciona, em qual área do mercado você está atuando e no método que você utiliza para produzir as suas peças. E antes da gente ir para a segunda parte da produção do nosso vestido, que eu tenho certeza que vocês estão ansiosas, em que a gente vai fazer o plano de corte lucrativo, entretelar, costurar e fazer os acabamentos internos, eu preciso te falar como corrigir os erros que te mostrei na aula 1, porque vai fazer todo sentido ali com o nosso vestido. Então agora nós vamos entrar no primeiro ponto de correção, que é o mais transformador de todos, que é o seu posicionamento profissional. Hoje, você se apresenta como costureira, afinal você é uma. Mas como eu falei na aula 1, infelizmente, mesmo sendo uma profissão maravilhosa e super importante, inclusive eu costuro, a costureira é uma profissional super desvalorizada pelas clientes e nós não vamos conseguir mudar a cabeça delas de uma hora para outra, fazendo ela enxergar o nosso valor. Quando a cliente ela fala com a costureira, é automático, cultural, é um rótulo que já vem carregado ali de desvalorização, de desconto, de cliente querendo pagar pouco, de comparação com barra de calça e ajuste barato. O problema não está em costurar, o problema é acreditar que costurar é tudo que você sabe fazer. E quando você se enxerga apenas como costureira, você se coloca automaticamente dentro de um grupo de profissionais que o mercado não valoriza. E isso não acontece porque você é ruim, ou porque o seu trabalho é simples, ou porque você não sabe fazer algo mais elaborado. Isso acontece porque o título costureira coloca você no papel de executora, aquela que só faz sem pensar, sem orientar, sem criar, sem conduzir o processo. E quando você é vista como mão de obra, a cliente sempre vai achar que pode negociar, pedir desconto, questionar o seu preço, desmerecer seu tempo e até duvidar da sua capacidade profissional. Mas você já é costureira, você tem uma enorme vantagem para se tornar a profissional mais capacitada e valorizada da moda. E eu não vou dizer que você é obrigada a ser essa profissional, mas você já costura, já está um passo à frente para se especializar, porque você já possui uma das habilidades que a profissional mais valorizada da moda precisa dominar. Agora só depende de você ser essa profissional. E na aula 3 eu vou te falar como você pode fazer isso de forma mais rápida e prática possível. Agora eu quero te mostrar que você pode ser a profissional mais valorizada e capacitada da moda, que é a estilista de moda. Mas antes que você pense, isso é impossível, tem que fazer faculdade, eu sou velha para isso, tem que saber desenhar, isso é coisa de TV, na vida real não precisa de estilista. Antes de tudo isso, eu preciso te dizer uma coisa. Eu te entendo, sabe por quê? Porque ninguém acorda um belo dia querendo ser estilista de moda.
E sabe por quê? Porque ninguém nunca te contou que essa era uma possibilidade para você. A maioria das costureiras nunca foi ensinada sobre o que faz uma estilista de moda na vida real. O que mostram para você foi uma imagem distante de TV, de passarela, de faculdade cara. Essa não é a realidade. E enquanto isso, você foi ensinada a acreditar que o seu lugar era só executar, costurar, entregar uma peça perfeita e cobrar pouco. Então ninguém te contou que existe uma profissão muito mais valorizada dentro da moda que é possível para você. E que, na verdade, quem já costura está mais perto dela do que imagina. Mas por agora eu vou te responder todas essas questões e você vai ver que é mais simples do que você pensa, tá? Para começar, não precisa de faculdade de moda para ser estilista de moda. Eu não fiz faculdade de moda. Não é estudo de sala de aula que vai te fazer ser estilista. É a vivência prática da produção que acontece dentro do seu próprio ateliê de moda. Principalmente quem já tem muitos anos de costura fala assim: ah, Silvia, isso não é para mim. Já sou velha para isso. Vou ter que aprender algo novo. Não tenho mais essa disposição. Então presta atenção aqui. Velha para isso você não é. A única diferença é que você tem mais experiência e isso, na verdade, é uma vantagem, porque você acumulou mais conhecimento ao longo do tempo. E não ter disposição para aprender talvez seja a desculpa que você esteja dando aqui hoje para justificar o medo de fracassar. Mas eu não acredito que seja isso. Até porque, se você está aqui nesse evento, você se inscreveu e está assistindo para aprender algo novo, para aprimorar os seus conhecimentos. Além do mais, eu sei que você ama esse universo e aprender algo que a gente ama é prazeroso demais. Ser estilista de moda não é desenhar para outra pessoa produzir. O desenho é uma das habilidades que um estilista também pode desenvolver. E não precisa de dom artístico não, tá? E inclusive, eu te ensino a fazer isso lá na aula 1, de uma forma muito simples e rápida. Eu achei muito legal até de umas aulas que você deu, até do gratuito, inclusive, né? De colocar o croquis embaixo, né? Pra gente facilitar. Então, vai muito desenhar não sei o que, cabeça, desenhar assim, assim, assim. Eu tinha começado um curso de desenho apostilado, eu desisti na metade, porque demora muito para chegar no ponto, né? Então, eu acho assim que você vai e já chega ali, já dando o resultado sem, né, aquela enrolação, né? Na verdade, você nem precisa disso no seu dia a dia, mas pode usar como uma ferramenta a mais para trazer valor para sua cliente, principalmente para quem está começando e não tem produto pronto para mostrar. E, inclusive, você sabia que as noivas pagam mais por uma peça que ela vê desenhada? Você faz ali um desenho para sua cliente para ela ter noção do que você vai produzir, assim ela vai sentir segurança em você e vai ver que você domina o assunto, porque você é uma estilista de moda. Mas quando você assume o papel de estilista de moda, absolutamente tudo vai mudar. Porque a estilista, ela não é quem tem diploma, não é quem fez faculdade. Estilista é quem domina o método, é quem cria soluções e é quem conduz a cliente com segurança. Quem transforma uma ideia numa peça perfeita. Ou melhor, quem enxerga além da costura. A cliente, ela não paga só pela costura bonitinha, bem feita, isso na verdade é obrigação que a gente tem que fazer. Ela paga pela experiência de ter alguém que entende o que ela quer. E claro que para isso a gente precisa entender de muitas outras coisas, como proporção, caimento, conhecer dos tecidos, saber quais acabamentos fazer e principalmente entregar para a cliente a segurança de saber que está sendo atendida pela profissional mais capacitada da moda. Mas quando você muda a sua identidade profissional, a sua cliente muda a forma como te trata, como te respeita e principalmente como te paga. E o seu trabalho passa a ser visto como um investimento e não como um gasto. E olha que eu passo por isso sempre aqui no meu ateliê. Hoje eu cuido da parte da produção, então não costumo ficar no atendimento da loja. Mas com frequência chega uma cliente ou outra daquelas que acham que entende de tudo. Vocês têm alguma aí também? Bom, a cliente ela fica questionando na hora da prova ou na hora de escolher o modelo, desmerecendo o atendente para pagar menos ou até para problematizar. Daí a equipe, para resolver logo esse problema, já me chama para eu falar com essa cliente. E aí, quando eu chego no provador, eu me apresento. Eu sou Silvia Medeiros, estilista do ateliê, como é que eu posso te ajudar? Daí o tom da cliente abaixa e ela começa a entender tudo que a gente falou. E no fim ela vê que a gente está certo. Umas até pedem desculpas e muitas vezes a gente consegue oferecer algo de mais valor para ela porque agora ela confia na gente. Tudo isso por causa do meu posicionamento de estilista que você também pode ter. E olha que eu já tentei mandar outras pessoas no meu lugar, como costureiras e modelistas, para falar com a cliente. Sabe o que acontece? A cliente fica desmerecendo elas, mesmo a profissional falando a mesma coisa que eu falo.
Então, ser só costureira está te impedindo de ser valorizada, de cobrar o valor justo pelo seu trabalho. E na aula 3 você vai descobrir como é simples você também se tornar uma estilista de moda. Mas agora eu preciso te falar que também não adianta você ser uma estilista de faz tudo, que não é especialista numa área. Na aula anterior eu te mostrei em detalhes que quando você tenta fazer de tudo, você acaba sendo desvalorizada. A cliente, ela não te vê como uma super profissional. Ela não entende porque o seu serviço deveria custar mais. Ela não sente segurança para pedir algo mais elaborado. Porque na prática, ela não confia que você domina a produção daquele tipo de produto. E é por isso que eu sempre digo, a melhor decisão que você pode tomar no seu trabalho e para o seu ateliê é se tornar especialista. Mas não se engana, tá? Porque não basta ser especialista em qualquer nicho. E você pode até pensar, você é especialista em ajustes e consertos porque esse serviço nunca falta, e essa é uma verdade. Mas será mesmo que esse é o caminho mais inteligente? Por mais simples que seja o ajuste, você gasta tempo e energia para fazer e, além disso, não consegue precificar de forma certa. E ainda se sujeita a pegar peças que a gente sabe, nem sempre são limpas, cheirosas e novas. Então me desculpa a sinceridade, mas qualquer profissional da costura, bem ou mal, sabe fazer ajustes. Então você não vai conseguir agregar valor ao seu trabalho e vai sempre cobrar pouco. Vai trabalhar muito e não vai ter o reconhecimento e valorização que tanto merece. Até porque você está concorrendo por preço. Ou você já viu alguém falar que paga o que a costureira pedir pelo ajuste perfeito? Não, né? Bom, e só para deixar claro, eu sei que muitas que estão aqui vendo essa aula fazem ajustes. Eu não estou dizendo que você está errada não, muito pelo contrário. Eu quero te ajudar a entrar no mercado mais lucrativo da moda, principalmente porque você já sabe costurar. Mas agora falando no outro mercado que eu não recomendo você se especializar, é o de moda casual. Porque esses produtos eles têm valor estabelecido pelo mercado, o que significa dizer que você não vai vender uma camiseta por R$500 e nem por R$150. Esses produtos eles são facilmente encontrados com qualidade superior e preços baixíssimos em qualquer loja de roupas de grandes marcas ou até na internet. E aí você vai falar, mas é super comum lojas venderem camisetas a R$150, R$200. É sim, só que essas camisetas elas estão ligadas a uma marca. Geralmente são até marcas internacionais que vendem caro pelo nome da marca e não pelo produto em si. Além disso, como é um produto que você encontra facilmente, existe pouca demanda para você que está começando. E como você não consegue agregar valor, significa que a sua margem de lucro é pequena demais, ao ponto de não fazer você sair do lugar. E para conseguir aí sim sobreviver bem no mercado casual, você precisa operar em escala. Ou você vende uma quantidade absurda de peças todos os meses, o que exige praticamente uma estrutura de fábrica, com produção em massa e vários funcionários, ou presta serviços de facção que você se sujeita literalmente a vender a sua vida em troca de ganhar pouco e receber quando eles quiserem pagar. E quem trabalha com facção sabe do que eu tô falando, né? Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado e não tem hora para dormir. Mas agora eu tenho um nicho que eu recomendo, porque eu sei que esse é o nicho mais lucrativo da moda, onde faltam profissionais capacitadas. E quando falta profissional capacitada, sobra oportunidade, que é o mercado de vestidos de festa e noiva. Se você vive de ajustes, concertos e roupas casuais, é natural que você trabalhe muito, ganhe pouco e se sinta desvalorizada. Mas não é culpa sua, é o mercado que age dessa maneira. São produtos que têm um limite de preço. As clientes comparam com lojas de shopping e não importa o quanto você se esforça. Mas quando você migra para o nicho de vestidos de festa e noiva, você entra no mercado mais lucrativo da moda. Um mercado onde as clientes desejam ser valorizadas, elas querem viver um momento especial da vida delas, onde elas estão dispostas a pagar o preço justo, porque elas não querem só um vestido. Elas querem se sentir lindas, únicas, confiantes, magras. E você aí tem a habilidade de entregar tudo isso para elas. O mercado de moda festa e noiva ele é tão poderoso que quando você se posiciona corretamente, a sua concorrência simplesmente desaparece. Porque faltam profissionais especialistas nesse segmento. Faltam profissionais que saibam produzir um vestido perfeito. Mas agora eu quero que você enxergue o tamanho da oportunidade que existe no mercado de vestidos de festa e noiva. E para isso, eu vou te mostrar dados reais da minha cidade, que é Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, que hoje tem aproximadamente 730 mil habitantes. Presta atenção no que eu vou te falar agora. De janeiro a dezembro de 2025, foram registrados oficialmente 4.157 casamentos aqui na minha cidade. E esses números estão registrados no próprio site do governo, tá?
Se a gente dividir 4.157 casamentos por 12 meses, nós vamos ter uma média de 346 casamentos por mês. E isso é apenas considerando os casamentos registrados no cartório, sem incluir cerimônias informais, simbólicas ou celebrações fora da cidade. Agora pensa aqui comigo. Em cada casamento, no mínimo, nós temos uma noiva, 2 mães da noiva e do noivo e pelo menos 10 madrinhas. Só aqui, a cada mês, estamos falando de aproximadamente 346 noivas, 692 mães e pelo menos 3.460 madrinhas. É gente demais, não é? E ainda a gente nem está considerando as convidadas adultas, que num casamento pequeno tem em média ali 50 convidadas mulheres, o que representa mais de 17 mil possíveis clientes por mês. Somando todas essas mulheres somente nesse cenário, a gente chega em 20 mil potenciais clientes por mês. E isso que eu acabei de te mostrar é apenas o universo do casamento. Eu não estou somando formatura, festa de 15 anos, bodas, eventos corporativos que certamente dobrariam esse número. Então, quando você olha para esses dados, não fica claro que é impossível atender toda essa demanda mensal. E isso prova o quanto esse mercado é grande, abundante e cheio de oportunidades para quem sabe se posicionar como profissional do moda festa e noiva. E, inclusive, eu recomendo que você faça essa mesma pesquisa aí na sua cidade. Então, no resumo que eu vou te entregar ao final dessa aula, eu vou deixar o site para você fazer essa mesma conta aí na sua cidade. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o potencial que existe aí bem perto de você. Mas agora, além da quantidade de eventos, existe um outro fator gigantesco que reforça o quanto o mercado precisa de profissionais que produzem vestidos sob medida, que é o corpo das pessoas, que mudou muito e o mercado não acompanhou essa mudança. A busca por roupas específicas, personalizadas e que valorizem diferentes biotipos aumentou demais, mas a oferta ainda é muito pequena. Então hoje existem mulheres que são mais magras que o usual devido ao uso de medicações, ou que têm mais seios que o padrão por conta de procedimentos estéticos, mulheres mais musculosas por conta dos novos padrões de beleza, das academias, ou o mercado de plus size que cresce todos os anos e ainda é pouquíssimo explorado pelas grandes marcas. E para você ter ideia, segundo notícias divulgadas pela Globo, o segmento plus size cresce cerca de 10% ao ano, já representa 25% de todo o setor vestuário do país. Ou seja, a cada 4 peças vendidas, uma é destinada ao público plus size. E se para essas mulheres já é difícil encontrar roupas casuais que sirvam e valorizem, imagine então vestidos de festa e noiva. A maioria das opções disponíveis no mercado são modelos ultrapassados, sem graça, com modelagens soltas que não valorizam o corpo delas. E quando essas mulheres querem uma peça bonita, moderna, que realmente as valorize, elas vão procurar uma estilista especialista em vestidos de festa e noiva que é capaz de produzir um vestido sob medida, com caimento perfeito e que atenda às necessidades reais do corpo dela. E essa é a grande diferença disso, tá? É aqui que está a grande oportunidade. Existe demanda, existe necessidade, existe uma multidão de potenciais clientes, mas faltam profissionais especializados nisso. E uma coisa muito legal desse mercado de vestidos de festa e noiva é que mulher nenhuma gosta de repetir roupa, que em cada festa quer estar mais linda, mais maravilhosa e com peças diferentes. Ainda mais hoje em dia com as redes sociais, onde é muito comum as pessoas irem nas festas, lá postarem uma foto e por conta disso as clientes sempre querem novidades. Já um outro ponto maravilhoso sobre o mercado de vestidos de festa e noiva é que ele é um dos poucos que você consegue trabalhar de 2 maneiras diferentes. A venda de peças prontas ou de peças sob medida e a locação de peças prontas ou sob medida, que particularmente é a que eu mais gosto de fazer, é a que me dá mais lucro. Inclusive, você não precisa de estoque para começar na locação. Você pode começar fazendo um vestido sob medida para sua cliente e quando ele retornar, você vai colocar ele para locação, criando aí o ciclo que eu mais amo, que é o das máquinas de fazer dinheiro. E sabe por que eu gosto tanto da locação? Porque eu trabalho uma única vez para produzir aquele determinado vestido. No primeiro aluguel, eu já recuperei o valor investido da peça com uma margem de lucro. E, inclusive, lá na próxima aula, eu vou te explicar em mais detalhes a precificação da locação. Bom, nas demais vezes que essa peça é alugada, eu não tenho mais nenhum custo de produção, somente lucro, é um ajustezinho ou outro. E é por isso que quando eu vejo vários vestidos que eu já aluguei mais de 15 vezes, eu sei que eu estou no caminho certo. Mas agora eu quero te contar um segredo. Você já ouviu aquela história de que no primeiro aluguel você pode cobrar mais caro? Bom, não é uma mentira não, tá?
Porque se você produzir um vestido perfeito para sua cliente, ele deve ser valorizado sim. Só que o que ninguém te conta é que no segundo, no terceiro aluguel, você também pode cobrar o mesmo valor do primeiro aluguel. E muitas vezes pode até aumentar esse valor. E eu sei que parece loucura o que eu estou te falando agora, mas na terceira aula eu vou fazer uma aula prática de precificação para te mostrar em detalhes os valores que eu cobro e te ensinar como você também pode fazer isso, tá? E tem algo aí no mercado de moda festa e noiva que me motiva todos os dias a trabalhar, não só pelo financeiro, claro, que é maravilhoso, mas é pela emoção e pelos momentos únicos que eu contribuo para a vida dessas mulheres. Quando eu atendo ali uma noiva que vem fazer o seu vestido comigo, eu sei que ela sonha com isso há anos, que o seu casamento vai ser o dia mais importante da sua vida. E eu vou fazer parte disso, atendendo completamente as expectativas dela. E isso a gente vê na hora que ela vem aqui provar o vestido. Ela sorri, chora, abraça, agradece, porque a gente impactou a vida dela de uma forma positiva. E toda vez que ela tá ali, olhando o álbum de casamento, ela vai lembrar de mim, cheia de alegria e gratidão. E isso não tem preço. Já o mesmo vale para uma debutante no seu sonho de 15 anos, uma formanda que está tendo ali a sua maior realização. Então são alegrias que só é possível ter se você é especialista em vestidos de festa e noiva. Mas agora eu quero entrar aí no terceiro ponto, que é a chave para você produzir vestidos perfeitos de uma forma leve e rápida, que é dominando a multimodelagem. Esse ponto ele corrige um erro que quase todas as costureiras cometem sem perceber, que é tentar criar uma modelagem nova para cada cliente, para cada vestido. Mas sabe o que acontece? Você perde tempo, perde segurança, faz várias provas, ajusta várias vezes, se frustra e acha que errou, acha que não sabe modelar, que não é capaz. Mas eu já te falei que o problema não é você, é o método que você usa. Porque a modelagem tradicional ela foi criada num outro tempo, numa outra realidade, para um mercado que não exigia agilidade, precisão e resultados. Ela não foi pensada para o nível de exigência que existe hoje no moda festa e noiva. E ela não foi desenvolvida para tecidos finos, para caimentos perfeitos, nem para um processo que precisa funcionar com poucas provas, ou melhor, sem erros, já funcionando na primeira prova. Mas isso não quer dizer que a modelagem tradicional seja errada. Ela atende bem alguns mercados, mas ela não atende quem trabalha com produção de vestidos de festa e noiva, onde cada milímetro faz diferença e onde o erro custa caro. Sabe qual é o problema? É tentar usar o método antigo para resolver as exigências do mercado atual. E é por isso que tanta costureira sabe costurar muito bem, mas continua insegura na modelagem, perde tempo em provas e trava na maioria dos processos. Já a técnica da multimodelagem ela é diferente, porque ela te permite criar peças diferentes usando bases já testadas e aprovadas. E ao invés de você começar do zero toda vez, você trabalha com uma base perfeita, segura, versátil, que se adapta a vários modelos, estilos e tamanhos. E sabe o que isso faz? Reduz drasticamente o tempo de produção, diminui as provas, reduz os ajustes e te dá confiança na hora de cortar e montar essa peça. A técnica da multimodelagem te liberta do medo da modelagem, te liberta da insegurança, te liberta do será que vai dar certo? E te coloca no caminho da produção ágil, efetiva e lucrativa. Porque quando você domina essa técnica, você modela mais rápido, costura mais rápido, entrega mais rápido e produz um vestido perfeito já na primeira prova. Eu imagino agora até que você deve estar falando aí: Silvia, para isso eu tenho que ter essas bases de modelagens refinadas, testadas e prontas para uso? E sim, você está certo. Por isso eu te convido a ver a próxima aula, onde eu vou te falar como você vai ter as mesmas bases de modelagens que eu uso no meu dia a dia aqui no ateliê, tá? Agora, quando você junta esses 3 pontos, identidade profissional, nicho certo e técnica segura, você alcança tudo que você sempre sonhou. Ser valorizada, reconhecida, desejada pelas melhores clientes, ter lucro real, ter agenda lotada, ter um ateliê de sucesso, segurança no seu trabalho e, finalmente, viver daquilo que você ama, sem se sentir esgotada, perdida ou desmotivada. E o seu problema nunca foi falta de talento, nunca foi falta de dedicação, nunca foi falta de esforço. O seu problema foi trabalhar da maneira menos eficiente, que não te valoriza, num nicho que não paga o que você merece, com um método que te faz perder tempo, dinheiro e confiança. E quando você corrige isso, você corrige a sua vida profissional inteira, você corrige a sua renda, a sua autoestima e a forma como a cliente te enxerga. Então não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar do jeito profissional, para as clientes certas e com a técnica perfeita.
E tudo isso que eu tô te falando agora é super importante para a gente continuar a produção do nosso vestido perfeito. Porque sem isso não adianta de nada a gente produzir um vestido. A gente tem que produzir para ser valorizada, reconhecida e ganhar mais dinheiro. Então agora a gente vai continuar a produção do nosso vestido perfeito. Então agora seja muito bem-vindo e bem-vindo à nossa segunda aula prática. Aula essa que eu tenho certeza que vocês estão assim ansiosas e ansiosos, porque a gente vai colocar a mão na massa, a gente vai desenvolver um produto altamente lucrativo e muito fácil e prático de trabalhar. Então, se você ainda não trabalha com vestidos de festa e noiva, se você acredita que é dificultoso de fazer, que os tecidos são caros, que você não vai ter demanda, presta bem atenção em cada um dos detalhes que eu tô te mostrando ao longo dessa jornada para que você entenda que isso é, na verdade, uma crença que você tem de que o mercado não existe, de que as pessoas vão usar o vestido uma única vez, de que as pessoas não pagam o valor justo. Se não fosse isso, eu não estaria trabalhando nesse mercado há mais de 20 anos, crescendo gradativamente e tendo clientes todos os meses aí desejando os meus produtos e os meus serviços. Além disso, produtos que vocês aprendem a produzir aqui dentro da nossa jornada profissional e ainda vão ter oportunidade lá na aula 3 de desenvolver exatamente as mesmas peças que eu desenvolvo por aqui todos os dias. Então a gente começa agora falando do nosso vestido maravilhoso e incrível aqui. Primeira coisa é que a lista de materiais vai ser entregue para vocês no nosso PDF resumo da aula. Então fiquem tranquilos, que o objetivo aqui é que vocês aprendam a desenvolver a peça. A lista de materiais vocês vão receber e também vão entender um pouco mais da precificação lá na aula 3. Agora a gente vai mão na massa de verdade para vocês entenderem quão simples é a produção dessa peça. Mas tem um detalhe. Às vezes a gente está pensando assim que produzir é só o processo de costura, é só o processo de corte. Não, existe uma combinação de informações importantes para que a gente crie e defina ali um vestido perfeito. Como, por exemplo, a idealização. Como é que a gente vai analisar aquele vestido, o vestido que vai ter muita saída, muita procura e alta rotatividade? É sabendo o que o mercado está buscando, o que as clientes querem ali de mais desejo naquele período. A gente sabe que inverno tem especificações de produto, verão tem especificações de produto, mãe de noivo, madrinha, debutante. Cada um tipo dessas clientes, a gente sabe que tem tecidos mais adequados para cada um dos modelos. E esse conhecimento, claro, ele vem do conhecimento amplo do desenvolvimento de produto que uma estilista de moda tem. Então, se você hoje é costureira, é modelista, é estudante de moda, você precisa entender que você precisa desenvolver mais conhecimentos para que você chegue aqui na condição de criar modelos novos, de desenvolver modelagens partindo dessa mesma modelagem, que você possa aí utilizar uma transformação através de tecidos, de acabamentos, de mudanças, até, por exemplo, aqui, ó, como a abertura de uma fenda. Quantas vezes a sua cliente aí pediu para você abrir uma fenda no corpo dela? Por aqui acontece quase que todos os dias. Então, se você não domina aqui toda essa produção de peça, dificilmente você vai ter resultados melhores do que você já tem hoje. Então, vamos começar a mão na massa do nosso produto. Quero lembrar vocês o seguinte, aqui eu escolhi um Zibeline chamado de Zibeline Micado, um Zibeline encorpado, pesado, ó, bonito, resistente. Ele faz essa imponência na peça, principalmente porque nós estamos falando de um vestido estruturado à alfaiataria. Você pode fazer a substituição desse tecido sim, por um crepe amanda, tapetá índia, bucol, versalhes, muitos outros aí tecidos, inclusive sem precisar mexer na modelagem. A modelagem aqui, essa modelagem que está perfeita, ela pode ser encaixada para qualquer um desses tecidos. O que talvez mude é o acabamento, é a estrutura de medidas, que às vezes se o tecido tem um pouco mais de elastano, você vai ter que fazer uma adequação, mas é super possível você transformar essa peça para qualquer outro aí tecido e não só isso, também fazer uma mudança na modelagem, que é o que a gente chama de utilizar a técnica da multimodelagem. Isso, inclusive, eu vou deixar para te explicar mais detalhadamente lá na nossa aula 3, mas hoje vamos colocar a mão na massa e vamos produzir o nosso vestido perfeito. Para a gente começar, eu preciso aqui de 7 metros de tecido e você vai entender o porquê. 6 metros de tecido a gente precisa para a construção da saia. E essa saia vai sobrar um pedaço de tecido, porque a gente está falando de uma saia godê. Então ela faz um ângulo que sobra uma ponta de tecido. Como ela tem uma dobra de 4 partes, a gente vai ter 4 sobras de tecido, o que é suficiente para a gente construir a parte superior do corpete. Por que eu peço sempre aqui 1 metro na nossa lista de materiais, ou quando eu vou fazer o custo dessa peça, eu considero 1 metro a mais? Primeiro, porque às vezes acontece da cliente pedir alguma modificação, como por exemplo, colocar um cintinho, ou até um trabalho de viés aqui feito no decote. Eu não trouxe aqui para essa aula esse vestido, que é um
um tiquinho diferenciado, e esse é o poder, inclusive, da gente produzir as peças. A gente consegue fazer mudanças e adaptações, então a cliente pode pedir uma manga, a gente coloca, a cliente pode pedir um detalhe de drapeado, a gente consegue criar uma mulagem, tudo isso é possível, até porque aqui a gente já tem essa consideração de tecido a mais, um laço no ombro, muitos detalhes aqui que engrandecem essa peça e vão tornando esse produto diferenciado lá para nossa cliente. Mas também, porque se a gente estiver produzindo essa peça numa numeração grande, os 6 metros eles são insuficientes. Então, como aqui a gente não faz conta, tamanho P gasta uma metragem, M outra, GG outra, a gente pega a metragem necessária para a gente fazer qualquer numeração. Então aqui nesse caso 7 metros eu consigo fazer até a minha maior numeração lá e eu considero ela no custo final. Então eu ainda assim, quando eu vou produzir essas peças de numerações menores, eu tenho uma economia muito grande e esse é um dos motivos que faz com que eu mais do que nunca tenha lucratividade. Até porque as sobras de um tecido eu utilizo numa outra peça e eu vou acumulando aqueles tecidos ali, aquelas metragens e sempre eles retornando ali na minha lucratividade. Então aqui eu tenho 7 metros de tecido, aqui eu só tenho 6 pra gente cortar nossa saia. 3 metros de forro, que pode ser aqui nesse caso um cetim com lycra, mas também pode ser um crepinho, pode ser um aia, pode ser um tecido mais levinho. O que mais a gente precisa aqui? A gente precisa de 50 centímetros de entretela. Lembrando que eu uso a entretela aqui tanto para forrar a parte externa do meu corpete quanto a parte interna. Por quê? Porque eu gosto de estrutura, como eu falei para vocês. Vestidos de festa, normalmente, eles precisam dessa condição mais encaixada, mais durinha. Vocês veem vestidos, às vezes, que a cliente fica puxando para cima, que você vai olhar a foto, ele está ali meio para baixo, ou ele está muito solto no corpo, você vê que ele não tem uma estrutura por dentro, deixando as costuras mais retas. Isso também traz um aspecto menos elaborado para a peça e, consequentemente, menos valor, ou seja, a cliente paga menos por um produto como esse. Então aqui eu gosto de entretelar sempre as duas partes do meu corpete, ou parte de blusa, a parte interna, a parte externa. Então aqui a gente vai considerar 50 centímetros de entretela. E além da nossa entretela, a gente também vai precisar de um bojo e de um zíper aqui de 60 centímetros. Então, esses são aqui os materiais necessários. Claro que tem o viés, a barbatana, isso faz parte da construção da peça. Aqui são os materiais ali mais específicos para essa peça. A gente também tem aqui um detalhezinho que é o nosso elástico de sustentação. Esse daqui é um método que a gente utiliza nas nossas peças para deixar o produto mais encaixado na hora que nós estamos vestindo e fazer uma tração que faz com que a peça fique mais encaixada. A gente costuma utilizar muito em peças tomara que caia, mas no ombro só, como ele tem essa parte mais baixa, ele também funciona bastante. Não há obrigatoriedade da gente utilizar isso nessa peça, mas ela traz um resultado muito interessante e nos ajuda também, inclusive, a fazer a tração do zíper, porque a gente coloca a peça, prende aqui a parte de trás aqui do nosso elástico, que já vai posicionado no nosso corpete, fazendo exatamente esse movimento aqui, ó. E aí a gente consegue no corpo da cliente fechar o corpete e a cliente já sente uma certa estabilidade na peça. Então, nessa peça aqui também fica aí como dica para você ter uma peça estabilizada e encaixada, sem precisar ficar apertada, sem pular aqui aquela parte da gordurinha que a gente tem realmente no nosso corpo, ou deixar a peça aqui muito marcada, precisando ali de um ajuste consistente para ficar no lugar. Principalmente falando de uma peça que tem um ombro só e pode até desalinhar aqui essa parte aqui de cintura por conta da estrutura de sustentação nela. Então, esses aqui são os materiais que a gente vai utilizar agora. Vou colocar aqui do lado, porque agora a gente vai mão na massa mesmo e a gente vai produzir a nossa peça. Então, vamos lá. Bom, aqui nós temos o nosso Zibeline, 6 metros, como eu falei para vocês. Eu vou abrir aqui, eu já deixei até bem dobradinho, bem certinho, bem encaixado, porque o Zibeline, ele tem essa facilidade. Vocês estão vendo, ó, que ele é bem durinho, bem encorpado, e ele facilmente faz com que eu consiga aqui, ó, puxar ele e ele ir para o lugar. Aqui eu tenho 6 metros de tecido, então eu tenho dobras de 1,5 metro. Nessa parte de cima, que é onde a gente vai marcar a circunferência do nosso godê, eu tenho aqui uma dobra fechada, então uma das dobras está aqui, e essa dobra ela vai corresponder exatamente a essa parte da frente da nossa saia. E aqui eu tenho uma parte dupla, que é a parte que vai corresponder a essa lateral aqui da nossa peça, ok? Então eu já deixo ali dessa maneira, porque estando dobrado em 4,
a parte de baixo do meu tecido ela está completamente dupla. Então aqui eu tenho uma dobra total e essa dobra vai me sobrar, e principalmente para esses recortes altos, que eu tenho aqui 3 nessa peça, que é essa parte aqui centro-frente, lateral frente e lateral costas, eu preciso ali daquela altura para facilitar ali o meu corte e não me faltar tecido no final da minha peça. Então, já está posicionado aqui, e como eu vou agora cortar minha circunferência? Existe um cálculo matemático para a gente fazer o cálculo da circunferência aqui, mas eu gosto de simplificar, vocês sabem disso, então eu utilizo uma medida padrão, exceto quando eu tenho peça sob medida, e aí eu vou analisar essa medida aí da minha cliente. Qual que é a minha medida padrão? Vocês estão vendo aqui que eu tenho 1,5 m de tecido. Então eu considero 1,25 para minha altura de saia padrão e 25 centímetros para minha circunferência. Quando a gente está falando de 25 de circunferência, eu tenho aqui na minha saia 80 centímetros para cada um dos meus godês. Então eu tenho 80 centímetros para o meu godê frente e 80 centímetros para o meu godê costas. O que significa dizer que eu consigo aqui utilizar para qualquer tamanho por conta das pregas que eu tenho na minha peça. Então isso facilita demais o processo de você não precisar pensar quando você está cortando e criar um padrão para suas peças. Além disso, eu também utilizo uma modelagem da circunferência que eu já deixo pronta aqui para facilitar o processo. Inclusive na aula 3 você também vai ter a possibilidade de ter essas mesmas bases de modelagens que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, a minha base aqui, essa daqui é uma base de 80, então eu coloco aqui. Eu também uso às vezes umas bases menores, mas o meu padrão, basicamente, é esse daqui de 80 centímetros. Coloquei aqui, claro que para eu ter a mesma medida de largura, o meu tecido tem que também ter 1,5 m de largura, porque aí eu tenho 1,25 de comprimento de saia e de lateral de saia e 1,25, assim, as laterais se encontram na mesma medida e a gente não tem sobra na parte de baixo. Vou marcar com giz. Esse papel aqui, ele é mais resistente, então ele nos ajuda. E agora eu vou cortar a nossa circunferência. Aqui eu também utilizo máquina de corte, porém, hoje eu tô mostrando para vocês na tesoura porque é super possível a gente cortar todas as nossas peças dessa mesma maneira. Sobrou aqui um pedaço, esse pedaço inclusive eu utilizo bastante quando eu tô utilizando ali o meu modelo de corpete, tomara que caia, ele dá certinho o meu recorte das costas, mas agora para essa peça eu não vou utilizar esse pedaço. Bom, e agora, como é que a gente corta a parte de baixo da nossa saia? Existem 2 maneiras da gente cortar. A primeira delas é a gente marcando 1,25 aqui, que é a medida que nos sobrou aqui da altura, e nós irmos girando essa fita, marcando aqui, ó, 1,25 no contorno da minha peça como um todo. O que isso vai fazer? Com que eu desenhe essa curvatura e fique mais fácil de cortar. Só que vocês sabem também que eu gosto de muita praticidade. Quanto mais ágil esse processo de corte acontece, mais efetivo a gente tem de lucro em cada um dos produtos. Então, como eu faço para cortar essa peça de forma muito simples, sem fita métrica? Eu pego aqui a minha dobra, eu vou puxar só um pouquinho aqui para que vocês vejam consistentemente aí na câmera. Vocês estão vendo que aqui tem uma dobra, que é a dobra do tecido que eu falei para vocês. Eu vou colocar a tesoura aqui, vou cortar abrindo o meu tecido e depois eu vou subir esse corte só um pouquinho, como se eu fosse fazer uma meia-lua. Eu vou agora só girar o meu tecido, mantendo ele aqui em cima paralelo com a cintura. Então eu puxo, posso vindo trazendo para mim, tá vendo? Eu nem tenho que me esticar aqui em cima da mesa ou em qualquer outra superfície. E agora eu vou cortando aqui esse tecido. Fiz essa primeira parte, vou girar de novo, crio a paralela aqui em cima, puxo para cá, ó, estendo meu tecido e corto até o final. Venho de novo, mais uma vez. Olha a paralela aqui de cima. Seguro, corto meu tecido. Feito. A nossa saia godê já está cortada. Uma outra coisa que eu faço nesse processo é colocar junto com ela a minha saia de forro. Então eu já corto as duas juntas.
E agora que a gente vem mesmo pro mão na massa, porque aqui é a parte gostosa, a parte de cortar a nossa blusa. Quando nós estamos falando do nosso modelo aqui ombro só, nessa peça aqui, a gente tem um detalhe, que é ela ser completamente diferente cada um dos recortes. E como nós temos aqui, ó, as partes altas, que é centro-frente, lateral-frente e costas, lateral-costas, a gente precisa de tecidos mais altos. Por esse motivo, aqui, eu tenho duas questões. A primeira é que o tecido tá duplo, então ele me ajuda a ganhar aqui na metragem. E eu também, lembra que eu pedi aquele 1 metro a mais? Se caso a medida que eu tô cortando, ela não seja suficiente para cortar aqui nessa sobra, eu tenho a outra parte para poder me ajudar. Esse é o motivo real de considerar 7 metros de tecido, porque às vezes eu tô utilizando uma peça pequena, mas às vezes eu tô utilizando uma peça grande como essa que eu tô cortando aqui para vocês. Então, por esse motivo, o nosso 1 metro ali, ele fica sempre nos ajudando a criar ali a produção sem deixar de considerar o custo da matéria-prima na nossa peça. Então agora eu vou abrir aqui o meu tecido, vou posicionar aqui as minhas modelagens e dessa maneira eu crio aqui o que eu chamo de plano de corte. É criar um planejamento de corte. Isso ajuda demais na produção da peça, otimiza tempo, faz com que a gente faça tudo de uma vez e consiga aí também calcular os espaços do tecido para que a gente ganhe nessa metragem. Então percebe que quando eu pego aqui uma ponta do meu tecido e eu coloco aqui, ó, uma parte mais alta, eu estou completamente ganhando nessa parte. Se eu colocar uma parte que, ó, ela é a maior que eu tenho, eu já perco um grande pedaço dela. Esse é, de fato, uma das maneiras que faz também com que a gente tenha mais lucratividade nos nossos produtos. É trabalhar aqui esse plano de corte. Para essa peça, o que eu faço? Eu coloco sempre as modelagens como se fosse um quebra-cabeça mesmo. Eu já tenho o posicionamento delas, que é melhor. Então eu já sei onde cada posição da minha peça fica. E eu vou espalhando ela desse jeito aqui, ó, no meu tecido. E eu vou encontrando a melhor maneira. Eu vou trazer a câmera mais perto e eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer o corte aqui da nossa modelagem, passo a passo, para que vocês vejam a simplicidade desse processo. Então agora a gente vai começar a cortar a nossa modelagem. Aqui eu já tenho o tecido estendido e eu começo sempre fazendo o plano de corte. O plano de corte é a montagem mais eficiente do molde sobre o tecido, para que a gente consiga ali otimizar a matéria-prima e encaixar de forma melhor a poder aproveitar todo o tecido. Eu já mostrei para vocês aqui como eu fiz, mas agora eu vou fazer de forma definitiva. Coloco aqui a parte do meu molde, vou espalhar aqui para cá e aí a gente vai para o processo de fato de costura da nossa modelagem. Então agora a gente vai cortar aqui o nosso molde da blusa do nosso vestido. Como aqui eu estou trabalhando com papel mais grossinho, eu gosto de fazer a marcação com o meu giz para que funcione como uma régua. Então, feito aqui, vou começar aqui a fazer a marcação. Nesse momento, inclusive, todos os aumentos que a gente precisa dar para outras numerações, para outras mudanças, nós também conseguimos fazer diretamente aqui nessa marcação. Então, a facilidade de termos aí moldes prontos é a gente conseguir, inclusive, aproveitar aqui ó, o mesmo alinhamento e já fazer um único trabalho na hora que nós estamos ali passando a tesoura. Conforme a gente vai fazendo os aumentos para as clientes, a gente vai criando novas modelagens. Essa é a última parte aqui que nós vamos marcar. Feito. Vocês também, nessa hora, é interessante, podem colocar até um alfinetinho, que isso facilita para a parte ficar presa tanto a de cima quanto a de baixo. E aqui nós estamos falando da parte do forro e do principal. E agora a gente vai, de verdade, cortar. Blusa já cortada. E agora a gente vai para o nosso bolso. Vou utilizar os retalhos aqui. Aqui eu tenho duas partes, preciso de mais duas. Vou utilizar ali a cintura do meu godê, uma parte que sobrou aqui da nossa saia, a outra de um retalho que eu tinha, pra gente mostrar aqui de forma muito simples também como é que é o corte aqui do bolso. Facilidade aqui do molde é exatamente esse. A gente, rapidinho,
já faz a marcação aqui, já corta, vai encaixando a modelagem para ver se dá para aproveitar aquele pedaço de tecido. E esses pedaços aqui que eu estou separando do corte, todos esses não serão descartados. Eles vão se tornar flores para a gente aí incrementar a nossa peça. Então, a grande verdade é que no nosso trabalho de desenvolvimento de produto, quando a gente tem aqui o tecido, a gente não só consegue organizar a nossa peça para fazer qualquer alteração, para aumentar de tamanho, para mudar o tamanho de acordo com uma necessidade da cliente, mas também toda essa matéria-prima a gente aproveita para incrementar a nossa peça, seja nesse caso aqui colocando bolso, seja criando flores, seja criando detalhes aí, aplicações para que a gente tenha aí um diferencial nessas peças e para a cliente também ver um produto aí diferente. E olha que interessante, essa marcação aqui, ela é importante porque na montagem, ó, a gente vê que passa direitinho ali na abertura da mão. Então, é um bolso padrão, todos os bolsos sempre são nesse tamanho, para também não haver diferença ali numa peça e outra e a cliente perceber isso na hora que está provando. Então aqui, ó, nosso bolso, modelagem da blusa feitinha com a sobra da nossa saia. Agora a gente vai para nossa entretela. Então aqui peguei a entretela e a gente vai cortar. O nosso bolso não é entretelado, então nosso bolso também já está pronto para ser ali montado. Mesma coisa que a gente fez ali com a nossa peça, de criar o plano de corte, eu também vou criar aqui. Quando a gente está falando de um corpete, de uma peça que ela tem 4 partes, a gente faz esse tipo de dobra. Eu chamo de dobra de calça, uma dobra em que a gente faz aqui no sentido da largura e a gente consegue tirar as 4 partes. Na nossa peça de hoje, ela é assimétrica, então nós vamos precisar tirar parte a parte aqui dela. Então, vou colocar ela assim. E, de novo, a gente vai montar o nosso plano de corte para já de uma vez ter toda a nossa modelagem ali prontinha. O que eu vou fazer passo a passo, para que vocês vejam aí o processo de corte, mas também é bem simples aqui. Essa daqui é uma entretela que eu gosto bastante de usar porque ela tem a possibilidade de construção de camada. Então, só de utilizar essa entretela aqui, ela já estabiliza a nossa peça e dá uma estrutura muito interessante para essa construção de vestidos de festa. Mas quando nós estamos aqui querendo talvez uma estrutura mais consistente, uma estrutura mais encorpada, a gente também consegue aqui fazer camadas. E no corte da entretela, a gente não precisa ser tão exato quanto no corte do molde, porque a entretela, depois de colada, ela vai receber ali os acabamentos na própria parte. Então, ela vai ser eliminado esses excessos aqui que podem passar para fora aqui da nossa peça. Entretela cortada. Agora eu vou levar vocês junto comigo lá para o ferro para mostrar para vocês como é que é o processo de passadoria de entretela depois dos acabamentos da nossa peça. Então agora eu vou te mostrar aqui na prática como é que a gente faz o processo de entretela. Aqui a nossa blusa já cortada, alfinetada para a gente posicionar. E um detalhe é que para você fazer a entretela, você precisa saber o direito avesso do seu tecido. Nesse caso do Zibeline, nós temos aqui uma parte um pouco mais áspera e um pouco mais lisa. E quando você identifica isso, fica mais fácil. Faz aí o espelho da sua modelagem para não correr o risco de você colar errado. Claro que aqui a gente tem um formato bem definido, mas quando você estiver utilizando isso em bases muito iguais, pode acontecer de você entretelar do lado errado. Por isso eu gosto sempre de espelhar dessa maneira qualquer modelagem que eu esteja fazendo a entretela dela. Coloco aqui por cima a entretela e aí eu vou para o processo de passadoria. Lembrando que aqui eu estou utilizando um ferro industrial porque é o ferro que eu utilizo por aqui. Mas você pode utilizar qualquer ferro quente, claro, sempre testando aqui se ele não vai queimar o seu tecido, a sua entretela. E a primeira coisa é posicionar ele assim, ó, formando o peso
no nosso tecido e na entretela. Quando você vai muitas vezes arrastar o ferro, pode acontecer de sair a entretela do lugar e criar bolhas. Aí a tua parte de fora, ela fica marcada, dificilmente você vai conseguir tirar. Então aqui, a primeira coisa que eu faço é marcar o ferro aqui na minha entretela e depois, consequentemente, eu vou aí sim esfregando o ferro, alisando o ferro. Mais uma vez, pressionando. Dá para dar uma pressionadinha. Se você tem ferro caseiro, que é mais leve do que esse, dá uma pressionadinha. Deixe alguns segundos aí, não tira muito rápido, porque ele precisa de fato fundir aqui a cola da entretela. Essa aqui é uma entretela termocolante, ou seja, ela já tem uma cola nela. Ela tem que fundir por inteiro com o seu tecido para que no processo tanto de costura quanto no processo de lavagem, essa peça aguente aí muitas e muitas locações. Então, feito aqui, vou descolar. E agora eu vou passar aqui a parte da frente. Normalmente eu passo quando eu tenho menos apoio de entretela, mas aqui eu posso, aqui não pegando a entretela para ela não marcar o meu ferro, ou eu também posso fazer esse processo posterior a overlocar a minha peça. Vou fazer aqui mais uma vez para você ver agora um pouquinho mais rápido e ágil. E é importante que vocês sempre vão olhando se a entretela está colando aí na peça de vocês. É o mais importante. De novo, a gente vai alisar aqui nossa entretela, que já deu biquinho, ó, tá vendo? Aqui nós vamos alisar aqui o nosso corte e feito aqui mais uma parte super bem entretelada. Esse daqui então é o processo, nós vamos fazer aqui em todas as partes e seguimos aí para o nosso acabamento aqui da nossa peça e depois o processo de costura. Agora a gente começa no processo de acabamento da nossa peça. Aqui eu utilizo uma máquina de overlock, mas você não precisa necessariamente fazer o mesmo tipo de acabamento que eu. Só o fato de você já ter entretelado a sua peça, ela já cria aqui consistência no corte, para que quando você lava essa peça, ela aguente aí muitas e muitas locações. Então vamos embora aqui fazer o nosso overlock. Terminei aqui de overlocar, eu venho aqui no ferro e passo mais uma vez o meu tecido para colar definitivamente tudo que precisa colar. Aqui eu jogo um vapor mesmo, deixo bem quente. E vou alisando ele de novo por inteiro, tanto a parte da frente quanto a parte da entretela. Agora é hora do mão na massa mesmo. E a primeira coisa antes de costurar é retirar essa parte aqui do overlock que acaba ficando aqui nas nossas peças. Eu sempre tiro porque isso também faz parte do acabamento desse tipo de produto. Então, se você deixa os pedaços de linha dentro da peça, pode acontecer de na hora de você fazer a costura, o fechamento do corpo e a finalização da sua peça, na passadoria, esse fiozinho ele ficar marcado pro lado de fora. Então agora vamos dar sequência na nossa peça e eu começo sempre conferindo a parte que eu vou costurar. Aqui eu sempre observo para que lado que eu quero o meu ombro só. E isso é importante porque como nós estamos falando aqui de peças que são assimétricas, você já separa a parte do principal e do forro e aí você já deixa essas marcações feitas. Então eu sempre faço isso, faço a conferência e vou já posicionando aqui os meus alfinetes nessa peça, para que depois de uma única vez eu já venha aqui sentando e costurando aqui na máquina. Frente já está feita aqui e agora eu vou fazer a marcação das costas. O detalhe aqui nas costas é o seguinte: nessa primeira etapa que você costurou a frente, é necessário que você meça
para você conferir se você estiver fazendo uma peça sob medida. Então aqui mesmo, você consegue medir a frente e fazer as marcações aqui para que as suas costas, quando se junte aqui com a sua lateral, ela já venha trabalhando a medida exata da sua cliente. Então você aqui marcou as medidas da sua cliente. Quando você estiver falando de peças de coleção, que é o que eu gosto de chamar, aquela peça que você vai produzir para uma cliente ver o seu trabalho, ou porque você quer realmente testar a modelagem, você pode aí simplesmente deixar realmente nas margens normais de costura, sem nem colocar muito alfinete. Então vamos embora lá. Vou começar aqui pela minha lateral e eu sempre uso aqui um pé de máquina. Então o que você usar para as costuras aqui de recortes frentes, você vai usar para as costuras recorte costas quando tiver. A lateral ela é sempre diferente, ela sempre você vai considerar ou uma medida ou um padrão que você vai estabelecer ali para sua peça. Então vamos começar aqui agora. Sempre costurando e dando retrocesso. A gente vai fazer isso por toda a peça. Quando a gente posiciona os alfinetes assim, não tem necessidade de ir na máquina a gente mudar ele de lugar. Agora, a nossa peça que já está toda costurada. E o próximo passo aqui é colocar o viés e a barbatana nos recortes da frente. Porque nós não temos aqui recorte das costas para posicionar. Se a gente tivesse aqui uma costura, que é possível inclusive ter, se a gente tem aqui uma linha de cintura muito marcada, e aí no lugar de colocar pences, a gente queira fazer recorte, aí sim a gente pode colocar o viés. Nesse caso, essa modelagem já foi feita para as costas ser inteiriça. Então a facilidade dela é que aqui a gente não precisa colocar viés nem nas costas, porque não tem recorte, nem na lateral. A gente só vai posicionar aqui nas costuras centrais. Só que antes de colocar o viés aqui na nossa costura, uma das coisas que eu faço é abrir essa costura, para que ela tenha aqui muito mais facilidade no processo da gente posicionar o nosso viés. Então agora todas as costuras já estão feitas, eu fui lá no ferro e abri elas, para que fique mais fácil agora a gente o processo de viés e barbatana, e faço também a passadoria do lado direito. Quando a gente está falando de costuras retas, é mais fácil, vocês veem que ela fica bem mais lisinha. Quando nós estamos falando aqui de recortes, ele fica mais marcadinho porque ele tem sentidos diferentes. Aqui a gente tem um alinhamento mais reto, aqui a gente tem uma bela curva. Não importa, porque na hora que a gente for colocar o viés, esse viés inclusive nos ajuda a deixar a costura mais esticada, e por isso que a gente, claro, utiliza nos nossos vestidos de festa. Então agora a gente vem aqui, vai abrir nos recortes, como eu falei, na lateral não vai ter o viés. Você vai utilizar aqui esse tipo de viés, que é exatamente do tamanho da barbatana, e aí a gente tem esse posicionamento ali. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, pego aqui o meu viés, abro as minhas costuras, marco o meu viés, prendo ele lá em cima com o alfinete, para que eu consiga conduzir melhor aqui essa costura. O objetivo desse viés é descer aqui por toda a costura, porém ele é preso somente nos excessos dela. Lembrando que aqui o ideal é que o viés fique bem no meio, ele passe bem no meio da costura. A gente corta. Primeira etapa já está feita, tira o alfinete, vira para o outro lado e aí começa aqui ao contrário. Muito cuidado para não dar sobra aqui embaixo do viés, e por isso é importante que vocês segurem bem para margear aí o viés. Pronto, já está aqui costurado o nosso viés, e é importante que vocês vejam aí como que funciona. Aqui na parte de fora, vocês percebem que a costura já fica mais estabilizada, e claro que agora a gente vai de novo para o processo de passadoria, deixando aqui toda essa costura agora muito mais aberta, até porque ela está incentivada pelo viés que está posicionado aqui no nosso recorte. Bom, agora o outro recorte, de novo coloco o viés, prendo ele para me ajudar, só uma parte,
viro aqui de fato como eu vou costurar. Viés sempre acompanhando o meio da costura. E agora, vou começar. Então, finalizado aqui o nosso viés, novamente, vocês veem que a costura ela já fica mais baixa. Claro que agora o processo de apassadoria tem que acontecer de novo, para que a gente consiga aqui posicionar a nossa barbatana. Então agora a gente vai lá para a nossa mesa de corte da continuidade aqui no nosso processo. Blusa já finalizada, costuras feitas, viés já passado, eu já passei a peça lá no ferro. E agora eu vou mostrar para vocês o processo da barbatana. Essa barbatana nós colocamos sempre de duas maneiras. Ou antes da finalização, aqui vou dar uma arredondadinha nas pontas dela. Ou depois que a gente já fez aqui o processo de costura com o forro. E aqui a barbatana é simplesmente a gente posicionar ela aqui na canaleta e ó, ir colocando. É importante que ela tenha realmente essa pressão, senão não adianta. E aqui, só para vocês verem, eu vou passar ela até a parte de cima, aqui só para vocês verem que ó, a barbatana passou pela canaleta com uma certa dificuldade, é esse o objetivo. E quando vocês forem cortar, vocês têm que considerar a margem de costura aqui em cima e a parte de baixo. Por isso que eu gosto de colocar a barbatana na hora que eu já costurei a parte de cima, porque eu encosto bastante ela e já posiciono essa barbatana. Aqui eu vou deixar dessa maneira. No processo de costura, a gente vem tirando aqui 1 centímetro, só para ensinar vocês como é que a gente coloca aqui a barbatana. E olha como é a diferença da costura, como o recorte fica mais esticado. E também depois que finaliza, tem o processo de passadoria. Essa primeira parte dessa maneira. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra peça que já foi montada e que já está aqui com as costuras todas feitas, embutidas, para vocês entenderem qual é a estrutura da peça. Aqui na parte interna, eu gosto de fazer esse pesponto, porque eu acho que dá um acabamento aqui muito diferenciado na peça. Aqui nós temos o pendurante para cabide. Na realidade, esse pendurante ele funciona mais para esse lado, mas a gente sempre coloca aqui nos dois para manter aí um padrão. Aqui nós temos o elástico de sustentação, aquele que eu contei para vocês, que prende na peça e faz com que ela tenha aquela estrutura, aquela sustentação na cliente. Então aqui, pelo fato de ter uma parte mais baixa, a gente colocou elástico de sustentação. Nós temos aqui também a parte principal e do forro do mesmo tecido. Aqui a gente posicionou a etiqueta da Fartingale. E agora a gente vai ter aqui depois o posicionamento do zíper. Lembrando que também internamente nós temos o nosso bojo. E como a gente posiciona o nosso bojo? O bojo, ele é posicionado aqui de maneira que a gente tenha o desenho dele, claro, isso aqui é um bojo nesse formato, mas a ideia é que eles tenham o mesmo desenho. Então, se você está colocando um bojo dessa maneira, ele vai ser posicionado dessa outra maneira. E o espaçamento aqui na parte de baixo, quando nós temos aqui a assimetria, a gente vai sempre medir pela parte de baixo. Então, se eu estou posicionando aqui o bojo, deixando 10 centímetros da parte da cintura, a mesma coisa eu preciso manter e o mesmo posicionamento. Então, se esse bojo ele está preso aqui nesse ponto, aqui eu vou copiar esse mesmo ponto para que a gente tenha aqui a aderência do bojo na mesma estrutura e na mesma linha, para que não aconteça de ficar um bojo mais alto, um bojo mais baixo, na hora que a cliente coloque a peça, ela tem essa percepção ali que o bojo está no lugar errado. O bojo é muito fácil de fazer, aqui eu quis mostrar para vocês que tem a opção de se colocar o bojo, mas a nossa blusa aqui finalizada em outra cor, porque sim, é o que eu tenho falado para vocês aqui ao longo da jornada. A gente tem muita demanda por esse produto e nós estamos produzindo ele todos os dias aí, ou sob medida, ou para que a gente tenha peças prontas para as nossas clientes. Agora eu quero mostrar para vocês o posicionamento aqui da nossa saia. Então eu vou utilizar a blusa e eu vou mostrar como é que a gente vai trabalhar a nossa saia. Bom, aqui a gente tem a linha de cintura e aqui a gente tem a nossa saia. No processo de costura da saia, se eu for mostrar para vocês, a gente vai ter aulas muito demoradas e o objetivo aqui é mostrar para vocês que dá para fazer uma peça super simples com poucos processos. Vocês estão vendo aqui que é a modelagem que coordena uma estrutura bem feita, mas os processos são muito simples. Então é o corte, depois quando a gente entra na costura é unir as partes, colocar
viés, colocar barbatana, fazer o fechamento da parte superior, posicionar bojo, elástico de tentação, pendurante, depois o processo de saia. Então a saia, a gente vai costurar aqui as laterais. Se você tem overlock, você dá acabamento com overlock. Se você não tem, você faz a costura embutida. Aquela costura que a gente coloca toda ela para fora e depois a gente vem dando o acabamento interno. Então a gente colocaria toda a costura para fora, depois viraria e passaria uma costurinha, fazendo com que ela ficasse embutida. Bolso também aqui, eu não vou ensinar vocês nessa aula, porque essa peça ela nem precisa ter bolso, mas é uma estrutura que traz uma imponência e gera na cliente uma sensação meio surpresa, ela fica muito contente e aí a gente também leva vantagem no sentido dela se encantar mais ainda com a peça. Então aqui eu vou mostrar para vocês a parte da frente, vou tirar aqui a parte das costas. Aqui nós vamos ter a saia como um todo aqui, costurada. O objetivo aqui dessa saia, e por isso ela tem a cintura bem maior, percebam que nessa peça, a minha frente, ela quase que compreende a frente inteira dobrada ao meio. Então significa quase dizer que a gente tem o dobro de tecido para encaixar as pregas. Nessa peça, eu vou marcar aqui o meu meio, vou marcar o meio da minha peça e agora eu vou colocar essa minha saia posicionada. Frente com frente e a gente posiciona o alfinete. Essa parte aqui, ela vai finalizar a nossa lateral. Por isso que pra gente fazer as pregas, o ideal é que a saia já esteja toda montada, com bolso, se for o caso, ou sem, mas com as laterais já costuradas. Aqui para facilitar e a gente não deixar a aula muito extensa, eu vou marcar e vou explicar para vocês como que a gente vai finalizar isso. Então, já aprendi aqui, porque eu vou ter a parte das costas e eu tenho todo esse excesso aqui dos meus dois lados. Quando nós vamos fazer a prega, a gente pode marcar antes. Aqui eu quero mostrar de forma mais didática na peça, para que vocês entendam aí como fazer. Então, quando eu vou colocar a minha prega, eu vejo que eu tenho bastante excesso. Então, o que eu faço aqui? Eu coloco todo esse meu excesso sobrando aqui nesse recorte. Então, eu prendo aqui o excesso de cá e eu prendo aqui o excesso de lá. Assim, eu tenho esse tantão aqui de tecido. Então, eu venho, marco aqui exatamente na minha linha de baixo, costuro, por isso que é importante que a gente faça com a saia separada, mas a gente precisa medir o tempo todo na parte da blusa, e a lógica, inclusive, de montar primeiro a blusa e depois a saia é exatamente essa, que a gente só consegue posicionar as pregas no lugar certo quando a gente tem a blusa já montada. Feito aqui, ó, prendi, vocês estão vendo que o excesso tá pra cá, esse aqui é o meio da peça, eu venho, vou fazer a mesma coisa desse lado. Vou prender aqui no meu recorte uma parte do excesso, do outro lado aqui a outra parte do excesso, e todo esse excesso é a minha prega. E aí o que a gente faz? A gente costura. Aqui eu vou só posicionar o alfinetinho assim. Depois de fazer isso, eu vou abrir a prega e vou distribuir ela para os dois lados do mesmo tamanho. Isso aqui é o que chamamos de profundidade da prega. Além disso, ela nos ajuda a fazer o aumento de tamanho das nossas peças. Então vamos imaginar que aqui lateralmente eu tivesse uma margem maior do que 1 centímetro. Eu tivesse uma margem de 3 centímetros. Eu deixei por conta de uma medida que eu precisei mexer numa cliente ou uma margem de segurança que é possível fazer quando a gente está falando em peças de locação. E essa outra cliente que eu estou alugando, ela precisa desses recursos. Então facilmente aqui eu soltaria a parte da saia e colocaria ela aqui, me dando mais medida de cintura e podendo acomodar essa nova locação aí da cliente. Bom, feito isso, vou colocar assim agora. Desse outro lado, a mesma coisa aqui, abrir. E aí a gente, claro, precisa medir o tempo todo. Aqui é mais para mostrar para vocês como que vai ficar. E feito aqui, vamos olhar agora o resultado da nossa peça. Lateral, lateral. E olha como é que ela fica. Muito incrível, tem a profundidade necessária aqui para dar o efeito que a gente quer. E mais do que nunca, hoje a gente tem feito não só esse volume de saia, como também utilizado aqui a abertura de fenda para dar um toque mais especial a essas peças.
Então aqui o posicionamento da saia é esse, mas a gente também pode fazer de outras maneiras. Aqui a prega mais tradicional, que é a prega macho, mas a gente aqui também consegue jogar tudo para um lado, criando um efeito super diferenciado nessa construção de saia e também que as clientes têm gostado bastante. A gente joga tudo para um lado, vem para cá, posiciona meio a nossa peça, pronto. A gente tem aqui uma posição bem diferente aqui, com pregas indo para o mesmo lado e criando uma nova estrutura aqui de saia. Então essa aqui é a finalização da nossa peça, mais uma vez mostrando para vocês a facilidade de como a gente consegue construir uma peça perfeita, e esse daqui é o nosso resultado final. E na próxima aula eu vou finalizar o vestido te mostrando como agregar mais valor a ele e cobrando muito mais. Também vou te mostrar como aplicar nesse modelo a técnica da multimodelagem e também a gente vai precificar essa peça. E olha, de nada adianta você produzir uma peça incrível e deixar ela parada ou vendendo sem lucro nenhum, podendo até ter prejuízo. Por isso, essa aula de precificação simplificada vai mudar demais a maneira como você trabalha hoje. E também na próxima aula eu vou te falar como você pode ter a modelagem desse vestido que estamos produzindo aqui hoje e diversas outras modelagens prontas de vestidos perfeitos. A terceira aula vai ser a aula mais importante do nosso evento, então não perca! Então até aqui, eu acredito que você já deva ter entendido que eu estou compartilhando tudo isso com vocês porque eu sei que algumas dessas informações são muito difíceis de serem achadas por aí e outras não tem nada na internet falando sobre isso e nem em salas de aula. E inclusive algumas técnicas que eu mostrei aqui só eu ensino, porque eu precisei desenvolver para produzir vestidos de uma forma muito mais rápida e que ficassem perfeitos já na primeira prova. E diariamente eu mostro um pouco disso lá nas minhas redes sociais. E o resultado disso é que muitas pessoas me mandam mensagens, principalmente no Instagram, perguntando se eu tenho curso, se eu dou consultoria, se eu ensino, ou quando eu vou abrir as inscrições e como faz para ser minha aluna. E a grande verdade é que eu tenho sim. Eu desenvolvi um treinamento completo, com vários modelos de vestidos perfeitos, onde eu ensino todas as habilidades para você se tornar uma estilista de moda que produz e vende vestidos de festa e noiva perfeitos. E lá no meu curso, Estilista na Prática 2.0, eu te dou todo o suporte que você precisa para produzir vestidos perfeitos, encurtando ali o caminho para que você não precise fazer 4 anos de faculdade de moda e ainda assim sair sem experiência prática, que é a parte fundamental para ter sucesso nesse mercado. O meu método te dá toda a prática e experiência que você precisa para se sentir confiante ao oferecer os seus serviços de estilista de moda e produzir vestidos de festa e noiva perfeitos, atendendo aos seus clientes com segurança e fechando as suas vendas com excelência, sem precisar ficar dando desconto nos seus produtos e serviços, ou pior, tendo prejuízo nas suas vendas. Mas por enquanto, eu quero que você aproveite ao máximo esse evento, que eu falo depois um pouquinho mais em detalhes sobre o Estilista na Prática 2.0, tá? Eu ainda tenho muito conteúdo aqui para você, principalmente na terceira aula, que é a aula mais importante desse evento. Agora, antes da gente ir aí para o final, eu quero te dar um presente. Antes, olha só quanta coisa a gente aprendeu hoje. Eu mostrei qual é a profissional mais valorizada e capacitada da moda e que você também pode se tornar ela de uma forma muito simples. Provei que você precisa trabalhar no mercado mais lucrativo da moda, que é o de vestidos de festa e noiva, além de te contar a técnica de modelagem mais rápida e simples que vai fazer você melhorar a sua produção e entregar vestidos perfeitos para suas clientes. E também continuamos a produção do nosso vestido perfeito. Fizemos ali o plano de corte lucrativo, economizamos ali ao máximo de tecido, entretelamos o nosso vestido, costuramos ele e fizemos acabamentos internos. Mas agora na próxima aula vai ser a aula mais importante do nosso evento. Então a gente, além de finalizar o nosso vestido, nós vamos ter a nossa aula de precificação e também a aula de serviço, tá? E é uma forma muito simples de você precificar de forma prática, que eu chamo de precificação inteligente. Onde eu vou te ensinar a maneira certa para você nunca mais cobrar errado e parar de ter prejuízo aí no seu ateliê. Além disso, eu vou te falar como você também pode ter as minhas bases de modelagens perfeitas. E agora eu tenho 2 presentes para você. O primeiro é o certificado de participação no final do evento para quem assistir todas as aulas, tá? Vai receber um certificado de participação com o seu nome. Coisa incrível e maravilhosa. Mas para isso você precisa anotar a palavra-chave dessa aula aqui, que é modelagem. Então anota aí no seu caderno, no celular, num lugar seguro para não esquecer. E na próxima aula eu te explico o passo a passo para você resgatar o seu certificado. Já o segundo presente é o resumo da aula 2, que inclusive vai ter o site para você fazer aquela pesquisa
de quantos casamentos tem aí na sua cidade, onde você também vai ter um resumo com os pontos principais dessa aula. Então aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito Resumo da aula 2. Esse arquivo ele tem senha e a mesma palavra-chave do certificado, que é modelagem. Mas agora, se você estiver assistindo pelo YouTube, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, tá? Mas agora eu te espero na próxima aula, que será na sexta-feira. Um super beijo e a gente se vê por lá. Tchau! Sim, hoje eu me enxergo como estilista, porque você pegar uma foto de um vestido no celular, né, que é cheio de Photoshop, e você conseguir fazer, colocar no corpo da cliente, ela provar uma única vez e ficar perfeito, é um estilista. Olha, eu acredito que o principal problema era a questão da forma como eu me via, porque eu não me considerava uma estilista, eu não valorizava a profissional que eu era já. E a questão de saber precificar. Eu não tinha coragem de cobrar o valor que eu achava justo. Né? Porque, mas aquela coisa, vinham na costureira para pagar mais barato, né? Geralmente quem vinha, porque daí na costureira sai mais barato, né? E daí, opa, não é assim, né? Daí comecei a ver tudo isso. Tipo, se você vai fazer uma cozinha planejada, ela é muito mais cara do que uma cozinha que você compra lá pronta na loja. Né? Então, virou a chave, né? Nesse sentido, eu creio que esse foi o principal ponto, porque a partir do momento que você se posiciona, eu vi essa diferença. Cintia, quando alguém vira para você e fala assim, ou está se referindo a você, fala, ali com a costureira, você corrige a pessoa, você fala, não, eu sou estilista de moda, você corrige isso? Sim. A pessoa fica até sem graça, né? Porque realmente, e até me incomoda. Hoje eu me incomodo da pessoa me chamar de costureira. Eu tento corrigir justamente. Não, a costureira, ela não tem toda essa noção do processo, né? Então, até é bem interessante até porque várias pessoas começaram a reconhecer o meu trabalho. Assim, clientes que vêm até aqui e falam, nossa, mas você trabalha sozinha? Você atende celular, você faz a cotação, você vai atrás do tecido, você indica o modelo, você desenha, você sabe? E daí realmente, até eu paro, meu Deus, como que eu faço? Então realmente, mostrando essa diferença, né? Uma das diferenças é que a costureira, ela recebe o tecido da cliente, né? Ela não vai atrás, ela não indica o material, né? A metragem, essas coisas assim.